Boa tarde a todos, bem-vindo. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou gerente de desenvolvimento de negócio da LS Life Science no Brasil. Eu queria agradecer a todos por participarem do nosso webinar do Brasil para toda a América Latina. Hoje veremos a apresentação sobre produtos para a saúde e correlatos da biocompatibilidade. Vamos entender um pouco mais os estudos necessários para avaliar a segurança de produtos para a saúde. O que diz a norma ISO 10.993-1, como se classificam esses produtos, que grupo de ensaios é necessário para conseguir um registro. Vamos esclarecer nesse webinar pontos importantes para a realização desses estudos. Tá? É com muito prazer e orgulho que a gente apresenta a Carolina Ruski, a coordenadora do Laboratório de Toxicologia, e Luciana Morandi, a nossa Country Manager da LS Food Agro no Brasil. Queria destacar brevemente aqui a vasta experiência da Carolina e da Luciana Morandi. Carolina Ruski é médica veterinária com especialização em patologia animal e toxicológica, graduada pela Universidade de Santo Amaro com 16 anos de experiência na área de ensaios toxicológicos, sempre atuando na área de ensaios toxicológicos e pré-clínicos, passou pelos cargos de pesquisadora principal, diretora de estudos e coordenação dos principais laboratórios do país. Em setembro de 2017, ingressou na LS como coordenadora do Laboratório de Toxicologia. Sua função é fazer a gestão do laboratório, garantindo a qualidade e atendimento ao prazo, sempre inovando na área de ciências de animais de laboratório. Luciana Morandi é a bióloga graduada pela Universidade Mackenzie, com mestrado e doutorado em biologia, comparado pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Com mais de 20 anos de experiência na área de ecologia e de ensaios laboratoriais, no ano de 2005, a Luciana ingressou no nosso laboratório de ecotoxicologia da antiga TECAM, desempenhando funções de coordenação, diretora de estudos e gerência técnica. Implantou diversas metodologias nas áreas de toxicologia e ecotoxicologia. Hoje, a Luciana é membro da Comissão de Estudos Especial 106 da ABNT para a revisão das normas dos ensaios ecotoxicológicos desde 2010. Em abril de 2019, a Luciana ocupou a posição de Country Manager das unidades da LS Food Agro no Brasil. Sua função é fazer a gestão das unidades, garantindo a entrega de um serviço de qualidade, atendimento ao prazo e sempre buscando inovação dentro das áreas de alimentos e produtos como de medical device, cosméticos, medicamentos, agroquímicos e produtos biológicos. Após a apresentação da Carolina e da Luciana, a gente inicia agora o nosso webinar. Carolina e Luciane, sejam bem-vindas. Vamos dar início agora ao nosso webinar. Olá a todos. Olá, boa tarde, Thiago. Primeiramente, eu agradeço a LS pela oportunidade e confiança em participar desse webinar, falar um pouquinho mais sobre a minha experiência nesse assunto. Agradeço também a presença de todos que estão aqui para nos ouvir. Eu sou Luciana Morandi, eu sou Country Manager na área da LS do Brasil e tenho 15 anos de experiência. Bem, iniciaremos o nosso webinar falando sobre o valor mais importante Luciane, preocupada com a saúde e a segurança de todos os colaboradores dentro de suas unidades e por isso, desde o início da pandemia, estabeleceu um protocolo rígido de segurança para todos os nossos laboratórios. Todos os dias, os colaboradores e prestadores devem aferir a temperatura, responder um questionário via aplicativo e manter o distanciamento dentro das unidades. Dessa forma, nós mantemos um ambiente mais seguro e evitamos o contágio dentro das nossas unidades. ALS, sigla de Australian Laboratory Service, é uma empresa multinacional que está presente com mais de 350 unidades distribuídas em mais de 65 países ao redor do mundo. Conta com uma equipe de mais de 15 mil colaboradores, experientes em diversas áreas de atuação, e processa anualmente mais de 40 milhões de amostras. A ALS possui mais de 40 anos de atuação,
oferecendo serviços com qualidade, confiança aos nossos clientes. Aqui começa a história da ALS. Lá na Austrália, fundada em 1863 e com o início de suas atividades de laboratório em 1976. Em 2002, chega na América Latina e 10 anos depois se expande com laboratórios no Brasil, Peru, Argentina e Equador. Em 2016 e 2017, amplia sua atuação na divisão Food, na Colômbia e no Brasil, com a aquisição de um importante e renomado laboratório, o Tecan. Em 2019, com a aquisição de um grande laboratório no México, a RJ, expande sua atuação na área farma. Aqui estão apresentados os nossos valores. Os valores da ALS são valores vivenciados no nosso dia a dia para oferecer a nossos clientes um serviço de qualidade e confiança. Nossa missão e visão tem como foco o atendimento ao cliente, ciência e qualidade, com programas como o ALS Experience e o One ALS, criados com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes a melhor e completa experiência ALS através dos nossos serviços. Iniciando o nosso assunto de hoje no webinar, vamos saber um pouco mais sobre biocompatibilidade para produtos médicos e correlatos. Hoje vamos tratar sobre o que diz a ISO 10993-1, parte 1. Como classificar um produto para a saúde de uma forma geral? O grupo principal de ensaios necessários para a realização da avaliação de segurança. E como tratar e preparar as amostras. Bem, a série de normas ISO 10993, ela foi publicada para guiar a avaliação biológica para dispositivos médicos, ou seja, os instrumentos médicos e seus correlatos. A parte 1 dessa série de normas, ela trata da avaliação e os testes dentro do processo de gestão de risco. A série de normas ela tem como objetivo a proteção do ser humano de potenciais riscos decorrentes do uso desses dispositivos médicos. A abordagem ela permite uma avaliação completa das respostas biológicas observadas com esses testes realizados nos dispositivos que são relevantes para a segurança do seu uso. Esse documento, ou seja, o grupo de documentos, né, que tratam a ISO 10993, ela não representa um conjunto rígido de métodos de teste. Mais para frente, a Carolina até vai explicar um pouco sobre quais os testes que são indicados, mas os endpoints necessários. E, incluindo isso, também não representa critérios de aprovação ou reprovação. Ou seja, um resultado não positivo ou não aprovado não significa que o seu produto também seja reprovado. É importante que profissionais experientes julguem e interpretem os resultados dentro de uma avaliação de risco para cada dispositivo, utilizando ainda fatores importantes como o uso pretendido, o conhecimento atual fornecido por revisão bibliográfica, científica. Então, não só os resultados de teste, mas também todo um levantamento feito com o uso do produto. A ISO 10993-1, ela evoluiu ao longo dos anos com as suas diversas publicações. Inicialmente era uma avaliação de segurança biológica, investigando a partir dos testes que eram obrigados para fazer o registro do produto. Em 2009, houve uma revisão e incluiu-se um pouco sobre o gerenciamento de risco, mas ainda
os resultados de testes influenciavam muito na avaliação biológica. Em 2018, veio uma revisão, que é atual, mais recente, e que dá um foco maior à prática de gestão de risco. Ou seja, não basta somente fazer os testes, tem que fazer uma gestão do risco baseada em resultados e literatura. Sua condução deve ser, portanto, ter como objetivos requisitos de outras normas, como a ISO 14971, que trata especificamente da gestão de risco. Seguindo agora o nosso webinar, a apresentação será da toxicologista Carolina Ruski, que vai falar um pouco mais sobre esses testes. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos os presentes, a LS, pelo carinho e pela confiança. Agradecer ao Tiago pela apresentação e a Luciane. Eu vou tentar trazer um pouquinho aqui da minha apresentação, mais sobre como categorizar, né, essas amostras dentro da ISO 10993 da parte 1, falar um pouquinho dos ensaios de biocompatibilidade que a gente mais trabalha hoje, e um pouquinho, né, que são as maiores dúvidas que hoje que eu atendo os clientes, que são a parte do preparo da amostra, dos envios da amostra. Então, a Luciane já falou um pouquinho, né, sobre que só fazer os testes de biocompatibilidade não atende mais a todos os requisitos, né, da norma, tanto da parte 1 da norma, como da 14971, que precisa do gerenciamento do risco, né, sempre os dados da literatura. Quando a gente começa o processo de avaliação biológica, né, que a gente começa lá na parte 1 da ISO, como vai categorizar a amostra, quais são os ensaios requeridos, eles colocaram esse fluxograma, né, a partir da revisão de 2018, para ajudar um pouquinho no processo de avaliação biológica, onde você começa perguntando várias perguntas sobre a sua amostra, né, não vou detalhar cada pergunta dessas, onde só lá embaixo vai ter a seleção dos endpoints, que são o anexo A, né, que todo mundo conhece bastante aqui, mas existem várias perguntinhas aí a se responder antes de você fazer uma seleção de endpoint para você ter uma avaliação biológica completa. Então, essa aqui é a nossa famosa tabela, né, da ISO 10993 da parte 1, onde categoriza aí um pouco das amostras, que eu vou falar um pouco mais sobre essa categorização das amostras, onde tem todos os ensaios. Quem lembra da revisão antiga da norma, né, era tudo um monte de xizinho, e hoje eles colocaram que só como X, como pré-requisito obrigatório, são as avaliações das informações físico-químicas do produto, e todos os outros ensaios aí de biocompatibilidade são endpoints a serem avaliados, que não necessariamente precisam ser conduzidos, mas eles têm que ser avaliados, seja através de um estudo, né, que tenha que ter condução com o produto, ou através de uma avaliação de risco de ensaios que já tiveram no passado. Então, como a gente classifica o medical device, ou produto para a saúde, como a gente utiliza aqui no Brasil? Eles podem ser categorizados em 3 grandes grupos, onde dentro desses grupos tem outros subgrupos, e também a gente nunca pode esquecer a natureza do contato, que é o tempo de contato que ele vai ter, que normalmente a gente categoriza em até 24 horas, de 24 horas até 30 dias, e um contato maior de 30 dias. Então, os 3 grandes grupos aí são produtos que têm só superfície de contato, produtos que têm uma comunicação externa com o organismo, né? Que pode ser de um paciente humano, pode ser utilizado também na medicina veterinária, ou os produtos implantáveis. Então, de superfície de contato, a gente tem com pele, com mucosa, e com as mucosas comprometidas, a gente deixou alguns exemplos aí de cada tipo de produto que a gente pode categorizar. Os produtos de comunicação interna, então eles têm um contato com o paciente, mas eles não ficam ali muito tempo com o paciente. E nos implantes, que são aqueles produtos que a maioria das vezes podem acompanhar o teu paciente durante toda a vida dele.
Os grupos de ensaios necessários são muitos ensaios necessários, né? Hoje, dentro da série da ISO 10993, nós temos 23 partes, então são bastantes ensaios. Eu vou falar mais dos ensaios de biocompatibilidade, que são os ensaios que a gente tem mais a experiência dentro do laboratório de toxicologia, onde a gente utiliza 5 principais partes que estão descritas e também mais uma parte que é a parte do preparo da amostra, que não está ligada exatamente a um ensaio, mas sim como se prepara a amostra. Então, os principais ensaios são o de citotoxicidade, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, onde vai falar a parte 5 da ISO, a irritação ou reatividade, a sensibilização dérmica, a toxicidade sistêmica, o teste do implante, a genotoxicidade e também um pouquinho da hemocompatibilidade. Os ensaios que eu vou dar mais ênfase aqui é o que a gente chama do pacote básico, né? Que são os 3 principais ensaios que qualquer tipo de produto, por mínimo que ele tenha contato com o paciente, eles são requeridos. Que é o primeiro, que é o ensaio de citotoxicidade, o segundo, que é o ensaio de irritação ou reatividade, e o terceiro, o ensaio de sensibilização. Então, o ensaio de citotoxicidade, ele segue uma série da ISO 10993, que é a parte 5, onde a gente vai obter informações sobre o potencial do produto de ter um efeito tóxico dentro de uma cultura de células. A cultura de células que é utilizada é a NCTC clone 929, que é a L929. É uma linhagem que veio preconizada de camundongos. Todos os ensaios, eles sempre têm um controle positivo e negativo, e o resultado desse ensaio é você determinar uma viabilidade celular depois de uma exposição da amostra, seja o produto puro, no caso de produtos líquidos, ou através de uma extração, que eu vou falar um pouquinho das extrações quando são mais os produtos sólidos. E o resultado que a gente tem é a redução da viabilidade celular, onde a gente considera que essa amostra é citotóxica se tem uma redução de viabilidade celular maior que 70%. E normalmente isso é realizado em diversas concentrações. O ensaio de irritação ou reatividade, eles têm como objetivo principal verificar o potencial daquele produto em ter uma reação localizada, seja uma irritação que pode ser na pele ou numa mucosa. O que é importante falar aqui, que a gente sempre tem que escolher e classificar o produto, porque o ensaio ou ele vai ser irritação ou ele vai ser reatividade. O ensaio de irritação, normalmente, são para produtos que têm um contato direto com uma pele íntegra e com mucosas. E lembrando sempre que o contato com mucosas, normalmente de produtos que têm um contato rápido, que a gente chama, tem as irritações especiais, que pode ser uma irritação ocular, uma irritação oral, vaginal, peniana ou anal. E o ensaio de reatividade são para todos aqueles outros produtos que são classificados como os produtos implantáveis, que têm comunicação interna ou que vão ter contato com pele ou mucosas lesionadas. Aqui tem uma grande dúvida, né, que a gente pega bastante no laboratório, que são os ensaios de sensibilização. Então, eu quis trazer um pouquinho dentro da ISO, da 10993, da parte 10, que os ensaios de sensibilização, a gente quer ter a informação sobre um efeito sensibilizante que aquela amostra pode ter, que normalmente são através de reações imunomediadas de hipersensibilidade, onde a gente pode pensar, a grosso modo, das alergias, né? O potencial alérgico que aquela substância pode causar. A gente tem 3 ensaios que, segundo a série da ISO 10993, a gente pode categorizar o produto, onde a gente pode fazer um ensaio através do LLNA, que ele é conhecido, né, vulgarmente falando, como do linfonodo local, o Biller, que é o curativo oclusido, ou o GMPT, que é o ensaio maximizado. O LLNA, ele pode ser feito com qualquer amostra. Ele é um ensaio quantitativo, porque ele te dá um índice, ele te dá um número, um índice de
sensibilização. O ensaio do Biller e o maximizado, ele é um ensaio qualitativo, onde você faz uma avaliação através de uma escala das reações que você acha na pele, né? Onde você tem vários tipos de graduação de eritema, de edema. Qual que é a limitação do ensaio do LNA? É que ele só pode ser realizado em um extrato, que é o apolar, que é onde toda a metodologia do ensaio do LNA é validada, que é em óleo de oliva. E já o ensaio do Biller e o maximizado, ele pode ser requerido em 2 extratos, que são os polares e os apolares. A gente sabe que hoje existem vários registros no mundo, né, que tem o FDA, tem, através da Comunidade Europeia, a marcação CE e da Anvisa, e a gente tem aí algumas particularidades no registro de cada um desses ensaios. Por isso que eu quis trazer um pouquinho dessa experiência, quais são as limitações de cada um e quais são os benefícios de cada um. Falar um pouquinho agora sobre os ensaios de genotoxicidade. Eles já saem daquele pacote básico, né, que são os produtos que têm o contato mais rápido, e já entram numa gama maior de ensaios. Os ensaios de genotoxicidade são ensaios para detectar qualquer indução de mutações de células, que pode ser em células germinativas ou em células somáticas. O que é importante ressaltar, né, que os ensaios de genotoxicidade, eles nunca são avaliados isolados. Normalmente a gente sempre faz 2 ensaios. Então a gente começa sempre pelo ensaio de mutação gênica em bactéria, que é o teste de Ames. Esse teste, ele segue o protocolo da OECD 471, ele está, assim, dentro da ISO 10993, da parte 3, onde ele chama, né, essa outra norma da OECD. Ele é realizado em linhagens de salmonela, que são incapazes de sintetizar um aminoácido, e você consegue detectar mutações. O ensaio sempre tem o controle positivo e negativo dentro do ensaio, e ele também pode ser feito com concentrações onde você vai detectar se tem ou não esse potencial de ter uma mutação gênica no DNA dessa bactéria. Um outro ensaio que normalmente a gente sempre tem que incluir aí para avaliar junto são os ensaios de micronúcleo, né? Hoje a gente utiliza quase que 100% os ensaios de micronúcleo in vitro, que é o ECD 487, né? Então, dentro da ISO 10993 também chama essa outra norma, onde a gente vai detectar agentes que são capazes de induzir uma quebra de cromossomos e dessa linhagem celular que a gente utiliza para fazer a contagem de micronúcleos, onde a gente também, através de concentrações dessa amostra, a gente vai detectar esse possível efeito na amostra. Falar um pouquinho da toxicidade sistêmica, né? Então, essa é uma norma bem extensa, a ISO 10993, a parte 11, onde a gente pode obter uma informação sobre o potencial tóxico sistêmico de um produto através de uma exposição única ou de uma exposição múltipla, ou também através do implante. A toxicidade sistêmica, ela é dividida em diversas partes, né, que pode ser aguda, a subcrônica e a crônica, sempre variando de espécie para espécie, e também o período de avaliação. Normalmente, a aguda, a exposição, você faz uma única exposição e avalia em 72 horas. A subaguda, você pode fazer exposições repetidas, maiores que 3 exposições, chegando até 28 exposições, e você também normalmente avalia num período de 28 dias, né, a grosso modo. A subcrônica, você também pode fazer exposições repetidas ou através de uma implantação de uma amostra, onde você vai ter uma exposição única e você vai avaliar no sistema, normalmente até 90 dias, os ensaios. E as crônicas, que são os ensaios que são exposições repetidas, ou também através de uma exposição única através do implante, onde você avalia esse produto por até 6 meses, 9 meses, 1 ano.
O ensaio do implante também é um ensaio bastante requerido, então todos os produtos implantáveis, né, que têm contato de 30 a 28 dias ou maior que 30 dias também precisam ser realizados. Ele vai obter uma informação sobre os efeitos locais, né? Ou às vezes você pode ter um efeito sistêmico, mas lembrando que o principal objetivo da norma do implante é a avaliação do efeito local, onde a gente vai categorizar a amostra através do anexo E, pela tabelinha que vocês estão vendo aí. A gente categoriza a amostra como se ela é irritante, minimamente irritante, moderadamente irritante ou severamente irritante no local que ela foi implantada, né? Os principais implantes que a gente utiliza são normalmente os implantes subcutâneos e os implantes ósseos. Eu quis trazer para vocês a tabelinha aí de categorização, né, do anexo E, da norma 6, onde a gente sempre tem um score de avaliação da tua amostra que você implantou com um controle, onde vai gerar um score que vai variar de 0 a 2,9, maior que 3 a 8,9, onde também a gente pode falar que é um ensaio quantitativo, onde você consegue dar um número para esse índice de irritação da amostra. Então, falamos aí sobre os principais ensaios que mais utiliza na rotina, né, dos produtos. Existem, sim, outros ensaios que podem ser requeridos na norma. Não são tão conduzidos, né, aqui dentro do país, que são os estudos de carcinogênese, os estudos reprodutivos, os estudos crônicos, mas são endpoints a serem avaliados de acordo com o produto. Mas eu quis trazer mais o que é a rotina, né, do dia a dia, né, do laboratório. E falar um pouquinho da rotina do dia a dia do laboratório, que é a preparação da amostra, né? Normalmente a gente utiliza através de uma extração. Todos esses procedimentos de preparo de amostra, eles são requeridos dentro da ISO 10993 da parte 12. A última revisão que a gente tem dessa norma é de 2012, então ela é aí um pouco antiga, mas ela está valendo até hoje. Não tem nenhuma norma nova atualizada, essa de 2012 mesmo. Até a ISO fala lá que a cada 5 anos a norma tem que ser revista, mas ela ainda está em processo de reavaliação, não tem nada publicado novo. Então, o procedimento de preparo de amostras é porque muitos testes, antes da gente fazer uma exposição, a gente precisa ter um preparo. E esse preparo, ele pode depender muito do ensaio que você está sendo conduzido, a amostra tem que ser preparada de um jeito. É uma norma bem extensa, né? Daria para fazer um webinar só de preparo de amostra e preparo de amostra para cada teste, mas eu vou falar um pouquinho do processo, onde ele é muito influenciado pelo tempo e pela temperatura. Então, quanto essa extração maior a temperatura, menor o meu tempo. Então, a extração a mais rápida que tem, normalmente, é a 121 graus em autoclave, que utiliza o período aí de 1 hora, ou você pode levar até 3, 4 dias, quando você utiliza temperaturas menores, normalmente em torno de 37 graus. A parte do preparo, você também pode fazer... você pode utilizar essa tabela da ISO, onde você pode preparar a amostra por superfície ou por peso. Então, quando a gente vai pensar o quanto de amostra enviar, como preparar, o quanto que a gente pede tudo baseado nessa tabela da ISO, onde os produtos são classificados, sejam ele por espessura ou por peso. Você pode, a gente sabe que existem algumas agências reguladoras que gostam mais da parte do preparo por extração. A Anvisa aqui, normalmente, o preparo pode ser de qualquer jeito, por peso, dependendo do teu produto, né? Se é um produto muito leve, se é um filme. Então, tudo isso a gente consegue fazer essa avaliação antes de você preparar a amostra. Mas quem tem aí qualquer dúvida é essa tabela 1 da ISO 10993, da parte 12, onde fazem todos os cálculos de preparo de amostra, onde vocês podem ver que esse volume é sempre por ml de extrato, tá? E cada teste requer uma quantidade de extrato a ser aplicada. E como que essa amostra devem ser enviadas, né? Então, a gente recebe bastante dúvidas sobre isso.
Principalmente, se ela deve estar estéril ou não. Dependendo do tipo de exposição que essa amostra vai ter dentro do sistema biológico, preferencialmente ela deve ser sim estéril, para evitar qualquer risco de contaminação e você ter qualquer resultado duvidoso do teu ensaio. E você sempre preferir a esterilização de acordo com o seu produto final acabado. Então, do jeito que o teu produto vai ser esterilizado, vai ser enviado o produto final, também ele é interessante fazer isso dentro do teste, fazer o preparo de amostra. Outra dúvida que a gente recebe bastante é enviar o produto final acabado à matéria-prima. Hoje, com a revisão, né, da ISO, lá da parte 1, que a gente falou um pouco desde 2018, se trabalhava muito antes com a matéria-prima. Hoje se utiliza muito mais o produto final acabado para fazer a avaliação, porque o produto final acabado podem ter várias partes e vários materiais que podem ter diversos tipos de contato, onde todo esse contato e todos esses materiais diferentes você pode utilizar para fazer um ensaio. Então, você precisa fazer um ensaio de citotoxicidade com um produto que tenha 4 tipos de matéria-prima. Você utiliza, né, esse produto final acabado, cada partezinha dele, e você consegue testar esse produto todo, não precisa fazer 4 ensaios de citotoxicidade, cada um com uma matéria-prima. Outra coisa que a gente recebe bastante dúvida é essas alíquotas de virem todas juntas, né, num grande montante ou em alíquotas para o ensaio. Lembrar que preferencialmente sempre alíquotas para cada ensaio, porque os ensaios eles têm endpoints de avaliação diferentes, às vezes podem começar em dias diferentes ou ter um preparo diferente, e toda vez que a gente pode abrir essa amostra ou tirar alguma parte dessa amostra, pode ter um risco de contaminação e ter uma perda da esterilidade. Uma coisa também que a gente recebe bastante dúvida é sobre a amostra comparadora dos ensaios de toxicidade sistêmica subaguda, né, subcrônica, e dos ensaios de implante. Lembrar que a amostra comparadora ou controle, ela é requerida dentro da ISO 10993 da parte 11 e também da parte 6, ela é citada em diversos lugares, até mesmo dentro da parte 6, como eu mostrei a tabelinha para vocês, a gente fazia a comparação, né, dessa irritação do produto. E o que é essa amostra comparadora? Todo mundo tem bastante dúvida. A amostra comparadora, a gente pode classificá-la de 3 formas. Ou ela pode ser uma amostra igualzinha à tua amostra experimental, então ela é igualzinha, ela tem a mesma composição, ela tem a mesma concentração, ela é exatamente um clone da tua amostra experimental. Ela pode ser uma amostra que tem a mesma aceitabilidade ou que dentro da norma que chama o uso clínico, então ela não é exatamente os mesmos componentes, mas ela tem o mesmo uso clínico, então eu gosto muito de dar o exemplo de um cimento ortopédico, né? A gente sabe que existem diversas categorias, por exemplo, de cimento ortopédico, onde eles podem ter diferentes composições, mas no final todos eles é usado para ser cimento ortopédico, então também pode ser usado. E ou pode ser um material de referência indicado lá na parte 12 da ISO. Então, existem alguns controles para os ensaios de citotoxicidade, alguns outros ensaios existem sim os controles positivos. Para o ensaio de toxicidade sistêmica, seja subaguda, subcrônica, e para o ensaio de implante, a gente não utiliza controle positivo. Ele é sempre um controle negativo, que é um polietileno de alta densidade. Existem 3 indicados na ISO, né? Tem um americano, tem um alemão e tem um japonês. O que a gente mais utiliza aqui é o japonês. E uma outra dúvida também tem que essa amostra comparadora, ela tem que ser, pode ser da minha empresa ou pode ser do concorrente? Tanto faz, pode ser de qualquer um dos dois. O que não pode ser é a mesma amostra experimental. Isso a gente não pode comparar 2 coisas iguais, porque a gente precisa fazer uma avaliação biológica dessa amostra. Outra coisa que a gente tem bastante dúvida, o que utilizar, né? Eu utilizo a amostra que é igualzinha, eu utilizo a amostra do mesmo uso clínico, eu utilizo o controle negativo certificado ou a ferida cirúrgica. Lembrar que desde a revisão do implante em 2016,
a ferida cirúrgica não é mais aceita. Então, fazer apenas uma ferida cirúrgica, isso não é recomendado nem aceito. Então, você tem que utilizar, sim, implantar algo naquele local para servir de objeto de comparação da tua amostra experimental. E aí varia muito do produto, se você vai utilizar alguma coisa igual, de mesmo uso clínico, ou controle negativo certificado, pensando muito na parte da avaliação da irritação que você vai ter ali no local. Então, normalmente a gente consegue fazer essa avaliação com o cliente, né? É só entrar em contato com a gente, abrir uma análise crítica aí com o nosso grupo do comercial, a gente consegue fazer uma avaliação junto da empresa, o que vai ser melhor para o teu produto. Aqui é um pouco da nossa unidade, né? Lembrar que todos os nossos ensaios de biocompatibilidade de produtos para saúde correlato são acreditados pela ISO 17025, são acreditados em BPL, em boas práticas de laboratório. Nosso laboratório tem uma acreditação internacional de bem-estar animal, então ele é o único laboratório acreditado em bem-estar internacional para mexer com produtos para a saúde, dos ensaios de biocompatibilidade. Somos credenciados no CONSEA, no Controle Nacional de Experimentação Animal, e temos também o nosso comitê de ética próprio, que tem pessoas externas que também avaliam nessa avaliação de todos os protocolos utilizados dentro da LS Laboratórios. Então, a apresentação acabou, mas eu queria deixar aí um agradecimento especial para a minha equipe lá de São Roque. Quero agradecer todo mundo, principalmente nesse meio à pandemia. Foram vários recordes quebrados. Muito obrigada, time. Muito obrigada por toda a consideração de vocês. Vocês são demais, são algumas fotinhos aí de algumas vitórias que a gente conseguiu. E agora estamos abertos para qualquer pergunta, questionamentos, e muito obrigada a todos. Oi, Carol. Oi, Luciane. Muito obrigado aí pela apresentação. Foi um prazer ouvi-las e reconhecemos aí o amplo conhecimento e experiência de vocês. Acho que vocês conseguiram transmitir todo o conhecimento de maneira agradável e sem perder o rigor científico necessário. Carol e Luciane, a gente recebeu algumas perguntas e veremos a possibilidade de respondê-las todas, né, devido ao horário. Aquelas que a gente não conseguir responder devido à restrição do tempo, a nossa equipe irá comunicar a todos por outros tipos de canais, por e-mail ou pela ligação, para dar posicionamento a vocês a todas as respostas, tá? Eu vou começar, levantei 3 perguntas aqui, então acho que a gente já poderia começar por elas. A primeira pergunta: quais partes do produto devem ser avaliadas em um dispositivo complexo com muitos componentes? Oi, Thiago. Nossa, ótima pergunta, né? Eu já falei um pouquinho, né, sobre essa parte do produto final acabado. Então, hoje, desde 2018, tem algumas coisas que já citam na ISO 10993 na parte 1, de você sempre testar o produto final acabado. Os produtos muito complexos, né, a gente pode ter uma miniaturização, né, dessa amostra, que são os corpos de prova, que hoje a gente consegue já trabalhar com diversas empresas. Então, a gente tem produtos muito grandes, né, enorme, que tem diversas partes, e através da engenharia de processos, a gente consegue, de produtos aí dessas empresas parceiras que a gente trabalha, eles conseguem fazer esses corpos de prova e a gente consegue fazer todos os testes com todas as partes do produto. Esse é o que a gente sugere, sempre utilizar todas as partes do produto. Ok, obrigado. Segunda pergunta: em caso de produtos com grandes dimensões, como se realizam os testes? Eu acho que eu já falei um pouquinho antes, mas essa é a miniaturização da amostra, né? Então, são esses pequenos corpos de prova, onde a gente tem que seguir, né, rigorosamente todos o que delimita, né, na parte 6 da ISO, ele fala quais são os tamanhos de produtos que são implantáveis. Então, a gente tem que sempre categorizar o
produto dentro disso. Então, de acordo com a engenharia de produtos das empresas, a gente consegue fazer essa miniaturização da amostra, né? Então, são mini amostras, que é um produto bem pequenininho para a gente conseguir fazer um ensaio do implante, conseguir fazer essa exposição de forma correta e ética. Obrigado. A terceira e última pergunta, Carol, devo testar todas as minhas linhas de produtos ou é possível agrupá-las? Eu que vou responder essa, Thiago. É possível agrupar, sim. Normalmente se agrupa em famílias. Então, um exemplo, eu produzo uma gaze com um tipo de trama, com um tipo de componente, seja ele algodão. E só que ao vendê-la, eu forneço de diversas formas. Quadrados de 5x5, quadrados de 20x20, dentro de pacotinhos com 5, dentro de pacotinhos com 10, dentro de pacotinhos com 100. O produto ele é o mesmo. A forma de apresentar é diferente. Então, eu posso realizar um agrupamento em família. Não há problema algum e eu testo a família. Então, não há necessidade de testar todas as formas que eu produzo para venda, que eu coloco na prateleira. Ok. Obrigado, Luciane. Obrigado, Carolina. Então, a gente encerra agora a nossa apresentação, né, do webinar. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados a todas as terças-feiras. É importante lembrar também que nas quartas-feiras temos o webinar da LS na América do Norte, um webinar em inglês. Vocês podem acessá-los visitando a nossa página no LinkedIn, na LS Life Science. Em relação à apresentação de hoje, a mesma será disponibilizada a todos os participantes do webinar. A LS encaminhará um link com acesso para vocês visualizarem toda a apresentação. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Luciane. Foi um prazer. E tenham uma excelente semana e nos encontramos em breve. Um abraço a todos. Muito obrigada a todos. Todas as perguntas serão respondidas, tá? Pessoalmente, que não deu tempo de responder. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos.